vou falar sobre trauma. O trauma é geracional, ou pode ser geracional. E isto é explicado tanto pela ciência como outras abordagens, como as constelações familiares. E eu acredito piamente que há muitas coisas que a nossa ciência ainda não consegue explicar, mas claro que obviamente pouco a pouco vai conseguindo. Não tenho dúvida nenhuma que tudo se há de interligar. Então comecemos com a abordagem científica. Nós todos nascemos com um certo e determinado ADN, certo? Esse ADN está expresso no núcleo das nossas células. Eu vou fazer aqui um boneco. Então, vejam lá. Esta bolinha aqui é a célula, isto é o núcleo da célula onde se encontra o ADN. E este ADN é fixo, não é? O que muitas vezes pode ser uma chatice, porque há aquelas doenças que são hereditárias, ou seja, vem aqui tudo nesta informação, não é? Então, se os nossos pais tiveram uma doença, nós também estamos. Ok. O que é que acontece? Os nossos genes nem todos são ativados, não é? Ou seja, não quer dizer que lá porque o gene de uma doença que a minha mãe tenha tido, por exemplo, eu também vá ter. Eu sim tenho genes, mas não quer dizer que eles vão ser ativados. Porque imaginemos, por exemplo, as luzes de uma árvore de Natal, sabem? Quando elas pisca esta ou pisca aquela, não sei o quê. Os nossos genes é tipo isso, não é? Eles não vão ser todos ativados. Ao mesmo tempo, portanto, há certos genes que vão sendo ativados. É tipo um conjunto de genes e vamos ter uma expressão desse gene. Portanto, nem todos têm que ser ativados. E o que é que vai determinar a ativação desses genes? O ambiente externo da célula. Não sei se vocês já ouviram falar na epigenética. A epigenética é o que controla os genes. E o que controla os genes é o meio onde está a célula. Portanto, vamos imaginar aqui, vou mostrar outra vez esta célula espetacular que eu fiz. E o meio onde está a célula é que vai determinar, não é? Esta informação é que vai determinar que genes é que vão ser expressados. E o que é o exterior da nossa célula? É o nosso interior, não é? O nosso interior. E o que é que pode alterar o nosso interior? Quimicamente. A nossa alimentação, não é? O nosso estilo de vida, a nossa alimentação, as coisas que nós ingerimos, a medicação que nós tomamos, algumas toxinas, também, claro, vírus, bactérias, tudo isso que está no nosso corpo pode ser expressado nos nossos genes, vai alterar a expressão dos nossos genes, ok? O que é que também altera a expressão dos nossos genes? Primeiro vou utilizar uma palavra que todos nós conhecemos. O stress. Stress. Ninguém sabe o que é o stress, né? O stress altera os nossos genes, sim. E o que é esse stress, né? Vamos agora então, se calhar, meter-nos dentro do stress, não é? Porque o stress é uma grande bola. O stress pode ser causado, não é? Por emoções, não é? Emoções que nós não sabemos gerir, né? Não sabemos gerir, não sabemos o que fazer àquela tristeza, o que fazer àquele luto, o que fazer àquela culpa, o que fazer àquela vergonha e andamos com ela sempre, de lado para lado. E isso altera o nosso interior, que é o exterior da célula. Então nós temos essas emoções aí a parar dentro do nosso corpo, nós não sabemos como as libertar. E elas, pumba, vão alterar a nossa expressão genética. Até há uma hormona, não é? Que é a hormona do stress, que é o cortisol. Portanto, eles alteram mesmo quimicamente, tá? O nosso sistema. E isto também é explicado nas constelações familiares, e também já sabemos que na ciência já explicaram isso, que é, lá está, vou voltar ao trauma geracional. Que é, imagina que aconteceu um trauma muito grande ao teu pai, por exemplo. E o teu pai teve um irmão que faleceu. Esse trauma é um trauma imenso que o teu pai carrega. Porque as ligações de irmãos são muito fortes. E as células do teu pai carregam esse trauma. E ele vai ser passado para ti. Porque 50% de ti é o teu pai. 50% é a tua mãe. E isso quer dizer que tu já tens um certo e determinado ambiente porque vives com o teu pai e com a tua mãe. Então, certas coisas tu vais fazer igualzinho ao teu pai e à tua mãe, mesmo que os critiques. Há coisas que nós criticamos e depois fazemos exatamente igual. Porquê?
que é parte da nossa epigenética. Então nós estamos habituados a fazer as coisas de certas e determinadas formas e ter certas e determinadas emoções. E se repararem bem, até nos relacionamos com pessoas dependendo da forma como nos relacionamos com a nossa tribo, ou seja, as pessoas com quem vivemos quando somos crianças. Nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, etc. Vamos encontrar relações que nos mostram os nossos traumas. Então, a cena é, se nós pensarmos todos os dias nos mesmos pensamentos, porque pensamos, se os nossos pensamentos são sempre iguais, e as coisas que nós dizemos são sempre iguais, e as emoções que nós temos são sempre iguais, os genes que vão ser expressados são sempre os mesmos. Boa! Então, os nossos genes não são uma coisa escrita na pedra, ou a nossa expressão genética não é tipo as tabletas de pedra do Moisés. É algo que nós alteramos com o nosso dia a dia, não é? Com o nosso estilo de vida, com o meio das nossas células, a coisa que está à volta das nossas células. Então, nós temos, sim, poder para alterar a nossa expressão genética. E as constelações dizem o mesmo, não é? De outra forma, mas dizem o mesmo. Portanto, se nós estamos presos ao que aconteceu aos nossos pais, nós às vezes fazemos isso de forma inconsciente, tá? Mas quando trazemos as coisas para a consciência e quando nos apercebemos daquilo, se nós continuamos a fazer, já é a escolha nossa, já não é para culpar os pais, tá? Os pais fizeram o melhor que puderam. E nós também estamos a fazer o melhor que podemos, né? Estamos a fazer todos o melhor que podemos. A coisa aqui é, se eu agora me apercebi que realmente os meus pensamentos são sempre negativos, o que é que eu vou fazer para mudar? Se eu reparo que as minhas palavras às vezes são muito duras, o que é que isso me causa? O que é que causa aos outros? E como é que eu posso fazer isso para mudar? Está no nosso poder, está nas nossas mãos. Às vezes não é fácil, aliás, quase nunca é fácil. Porque nós, ao mudarmos o que somos, e o que fazemos e o que pensamos, às vezes estamos a ir contra a nossa família. Eu vou explicar. Às vezes são coisas mínimas, mas nós não queremos mudar aquilo. Uma coisa que muita gente faz, não é? Que é comer aos pais ao domingo. Custa de caraças, não é? Dizer aos pais que... Ai, pá, pai e mãe, eu não vou ir almoçar este domingo. Custa para caraças! Ai, que o meu pai vai ficar zangado! Eles vão ficar tão tristes! Eu sou péssima filha, o filho. Sim, é isso é isso que nos passa pela cabeça. É isso, ninguém diga que não. Eu bem sei, já passei por elas. Mas às vezes, se calhar, temos uma coisa mesmo muito importante para fazer naquele domingo, que nós queremos fazer. Se calhar há uma aula de pintura que eu sempre quis fazer e pá, é aos domingos. Pá, bora fazer aula de pintura aos domingos? Porque podemos ir almoçar com os nossos pais, por exemplo, no sábado? Vamos mudar a nossa vida pouco a pouco? Vamos fazer coisinhas que nos podem expandir? Podem abrir novos horizontes, conhecer novas pessoas, fazer coisas que nos alegram? Bora mudar o chip? Que é isso que vai mudar o nosso meio. É isso que vai mudar o nosso meio. E é isso que vai alterar a nossa expressão genética. E vamos conseguir fazer as coisas de forma diferente. E se calhar, doenças que nós íamos ter de certeza. Se calhar não é assim tanta certeza, né? Pensei nisso. E pronto. Hoje deixo o vídeo por aqui. Espero continuar-vos a ver. Ajudem-me neste início do canal. Deem um gosto, façam a subscrição do canal, passem o vídeo a quem achem que tem que ouvir isto. Se quiserem dar like, deem. Se não quiserem, não deem. Eu agradeço que deem, ok? E vejo-vos no próximo vídeo, tá? Tchau, beijinhos!